agora quero retomar com vocês o tema sobre poderes administrativos, poderes da administração pública. Ainda estamos na aula do dia 20/5, essa segunda parte da aula do dia 20/5, onde nós terminaremos com o tema dos poderes administrativos. Pelos meus cálculos, falta ali terminar a falar sobre poder de polícia. Então vamos lá, nós já falamos sobre, só fazendo aqui um breve remember, né? Falamos dos conceitos gerais, as noções gerais sobre poderes administrativos, as características gerais dos poderes administrativos, e aí iniciamos falando dos poderes quanto à autonomia da administração, vimos o poder vinculado, o poder discricionário, tema extremamente importante. Tá? Em seguida, nós vimos os poderes quanto à estrutura da administração, vimos aqui o poder hierárquico e o poder disciplinar. E vimos a parte do poder normativo, né, do poder regulamentar, poder normativo ou regulamentar da administração pública. Terminamos fazendo aquele pequeno paralelo entre as diferenças entre poder regulamentar e poder regulatório das agências reguladoras. Vamos então agora falar sobre o poder de polícia, que é um dos temas assim mais relevantes dentro da administração. Eu diria que o poder de polícia caracteriza a própria alma da administração pública. Inclusive, antes de existir a disciplina de direito administrativo, existia a chamada ciência de polícia. Tá? Existia a chamada ciência de polícia. Se você voltar ali no século XVI, XVII, XVIII, até o século XIX, aproximadamente, não existia disciplina, não existia matéria de direito administrativo. Tinha antes o que se chamava de Polizeiwissenschaft, que é a ciência de polícia, beleza? Então, a ciência de polícia ela antecede a própria ideia de direito administrativo, e é um dos temas mais importantes e relevantes. Por enquanto, sempre quando eu falava em poder de polícia, eu pedia para vocês assimilarem com o poder de fiscalização, tá? Que é típico de uma atividade do poder executivo. Lá desde o início da faculdade, quando fala-se em 3 poderes, o legislativo legisla, o judiciário julga, e o executivo administra executando as leis. Executando as leis é fiscalizando o cumprimento das leis. Esse fiscalizar o cumprimento das leis é o poder de polícia. Tá? Então vamos lá identificar um conceito de poder de polícia. Trago aqui para vocês 2 conceitos doutrinários. Então, o primeiro do Eli Lopes Meireles, faculdade da administração pública em condicionar ou restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Esse é um conceito clássico de poder de polícia, que nada mais é do que o poder que a administração tem de limitar, condicionar as liberdades e os direitos em nome do interesse público e sempre com base na lei. Esse é o conceito essencial de poder de polícia. Tá? Trago aqui também um conceito um pouco mais completo do Celso Antônio Bandeira de Mello, completo até demais, acho que não precisava de tanto, que diz que a atividade da administração, expressa em atos normativos ou em atos concretos, a fim de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção, não fazerem, a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. O único reparo que eu traria nesse conceito do Bandeira de Mello, que não necessariamente o poder de polícia ele vai impor aos particulares um dever de abstenção. Ele pode impor também aos particulares um poder de ação, um poder de fazer. Tá? Mas isso aqui é um conceitinho bem mais completo, né? Porque estabelece aqui que o poder de polícia ele também se manifesta através do poder regulamentar. Nós temos regulamentos
de polícia, também por atos concretos, atos administrativos concretos, condicionando com base na supremacia geral. Mais uma vez aqui vem aquela questão que nós falamos lá no início, sobre supremacia geral e supremacia especial, sempre na forma da lei, tá? A liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ações fiscalizadoras, pode ser ações preventivas, repressivas, ok? E sempre voltado a conformar os comportamentos à luz de um interesse público, de um interesse social, e aqui eu acho que é interessante, consagrado no sistema normativo, ok? Interesses sociais consagrados no sistema normativo. Isso aqui remete àquela aula que nós tivemos lá no passado, acho que foi a última aula presencial que nós tivemos, que nós falamos sobre interesse público, onde eu disse para vocês que não existe um interesse público abstrato, etéreo, voando pelo ar. O interesse público ele sempre tem que encontrar fundamento no sistema normativo, no ordenamento jurídico. Então, sempre quando alguém fala, isso é interesse público, a pergunta de vocês é qual o interesse público? Da onde que você está tirando isso? É de algum artigo da Constituição? É de algum artigo da lei? Nem que se fosse uma extração de modo implícito. Mas não é possível a gente admitir, hoje, no modelo de Estado de Direito que nós temos, interesses públicos abstratos, advindos da natureza das coisas. Não. Interesse público é sempre um interesse que seja que possa ser extraído do ordenamento jurídico, tá? Então esse conceito do Bandeira de Mello, ele é bem completo, tá? O conceito do Meirelles é um pouco mais simples e o conceito do Bandeira de Mello é bem mais completo. Em síntese, poder de polícia é o poder que a administração tem de condicionar, de limitar direitos e liberdades em prol do interesse público, sempre com base na lei, beleza? Aspectos importantes do poder de polícia. E aqui eu cito para vocês um recurso especial do STJ, recurso especial 817-534 de Minas, tá? É antigo já, mas vale muito a leitura, porque ele é muito utilizado, principalmente em provas de concurso público, tá? Olhem lá, leiam pelo menos a ementa. Por quê? Porque nesse recurso especial, o STJ, adotando uma doutrina de um autor chamado Diogo Figueiredo, ele acaba trazendo para a jurisprudência da corte aspectos do poder de polícia que serão bem importantes quando nós formos falar lá na frente sobre delegação. Segundo o STJ, e essa doutrina do Diogo Figueiredo, o poder de polícia ele pode ser fracionado, tá, em 4 aspectos. Então, imagine que nós vamos pegar o poder de polícia agora, nós já vimos o conceito, nós já vimos o que é, vamos fatiar ele, vamos fracionar ele, vamos olhar ele por aspectos diferentes. Tá? O poder de polícia ele tem o aspecto da legislação, que são aquelas normas que são editadas justamente para disciplinar o exercício das liberdades e dos direitos. Aqui normas pode ser tanto lei em sentido formal, vinda do parlamento, ou pode ser também manifestação do poder regulamentar, que nós vimos no item anterior. Isso é o poder de polícia no seu aspecto de legislação. O poder de polícia também ele tem o aspecto de consentimento, que é o chamado consentimento de polícia. O que é isso? É a anuência do Estado para que o particular desenvolva determinada atividade ou utilize uma determinada propriedade particular. O consentimento de polícia ele sempre tem uma natureza autorizativa, tá? Então, vou dar aqui um exemplo muito simples e fácil de vocês entenderem. A Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH, tá? Aquilo ali nasce do exercício do poder de polícia. E se a gente for analisar qual que é o aspecto do poder de polícia que está envolvido ali, quando a administração te outorga a CNH, é justamente o poder de polícia no sentido de consentimento de polícia. É o Estado autorizando ao particular para que ele desenvolva uma determinada atividade. Quando você quer construir, casou, está todo feliz lá, vou construir uma casa, comprar um terreno. Você precisa ter um alvará de construção, que é uma autorização para aquela tua construção ser regular.
Esse alvará você obtém por um ato de consentimento de polícia, tá? Também um terceiro aspecto do poder de polícia, o poder de polícia no sentido de fiscalização. Aqui acabou ficando meio no meio da página. Pega o teu material e dá um enterzinho aqui para fiscalização pular para a segunda parte, tá? Beleza? Aqui eu coloquei uma nota de rodapé sobre a questão ali da supremacia geral, tá? Tá inserida aqui, ó. Depois vocês dão uma olhadinha ali só para complementar. Beleza? Então, a fiscalização do poder de polícia é a verificação do cumprimento, pelos particulares, da ordem e do consentimento de polícia. É a verificação se os particulares, se os cidadãos estão cumprindo as normas, a legislação, e se estão cumprindo conforme determinado no consentimento de polícia. Por exemplo, eu tenho uma CNH, mas a minha CNH não autoriza dirigir caminhão. A fiscalização, nesse caso exercida por autoridades de trânsito, pode verificar e me apreender o veículo ou aplicar uma multa, porque eu não tenho um alvará, eu não tenho uma CNH para aquele tipo de veículo. Tá? Então a fiscalização é um outro aspecto do poder de polícia. E por fim, a sanção de polícia, que consiste na medida coercitiva aplicada ao particular que descumpre a ordem de polícia ou os limites impostos ao consentimento de polícia. Tá? Aqui é o aspecto mais evidente do poder de polícia, que é a sanção. A sanção pode ser uma multa, na maioria dos casos é uma multa. Pode ser a interdição de uma obra, tá? Porque eu fiz de um modo irregular. Pode ser a retenção de um veículo, porque eu não tenho a CNH adequada. Pode ser inclusive uma determinação de fazer. Tá? Então, além de embargar a minha obra, isso acontece muito no direito ambiental. Além da obra ser embargada, a fiscalização ambiental determine que eu faça uma determinada obra para evitar que determinados resíduos lá da minha fábrica poluam o meio ambiente. Então, o poder de polícia, essa sanção de polícia, ela tem um amplo aspecto. Ela pode ser tanto uma multa de natureza pecuniária, ela pode ser tanto a interdição de uma determinada atividade, ou pode ser também a determinação para que se faça alguma coisa, ok? Então, o poder de polícia, ele tem essas quatro faces, esses quatro aspectos. Polícia no sentido de legislação, polícia no sentido de consentimento, polícia no sentido de fiscalização e polícia no sentido de sanção. Tá? Antes que eu esqueça, já deveria ter falado antes. Quando nós estamos falando aqui de poder de polícia, esquece o policial. Tá? Esquece. O policial também exerce poder de polícia, mas não é só ele. Eu já falei isso em sala de aula, inclusive. Tá? Então, quando nós estamos falando de polícia, nós estamos falando de um amplo conceito de polícia, que envolve aqui não somente os policiais, policial militar, policial civil, federal, guarda municipal, não somente esses caras. Por quê? Exerce poder de polícia outros agentes públicos que não são necessariamente esses policiais. Exemplo, um fiscal do IBAMA. Ele exerce poder de polícia. Ele é policial? Não. Um fiscal da Receita Federal. Ele exerce poder de polícia. Ele é um policial? Não. Um fiscal do município que fiscaliza ali o comércio. Tá? Ele é um policial? Não. Ele exerce poder de polícia? Sim. Um fiscal do município que verifica as obras. Ele exerce poder de polícia, mas ele não é um policial. Então, esquece essa ideia do policial aqui, beleza? Muito bem. Então, vimos ali o conceito, né? E os aspectos. Tem um conceito, eu coloquei aqui, pessoal, 2 conceitos doutrinários, tá? Mas tem conceito legal também. Está lá no artigo 77 e 78 do CTN, do Código Tributário. Tá? Olhem lá, artigo 77 e 78 do Código Tributário do CTN. Lá existe um conceito legal de poder de polícia.
Comparem aquele conceito legal do 77 e do 78 com esses aqui que eu acabei de colocar. Vocês vão ver que eles acabam se complementando. E vocês vão aprender lá em direito tributário que o exercício do poder de polícia, ele configura fato gerador de uma espécie tributária chamada taxa. Tá? Então, remeto vocês a darem uma olhada no artigo 77 e 78 do Código Tributário Nacional. Então, vimos o conceito, legal e doutrinário, os aspectos do poder de polícia. Vamos agora fazer um pouquinho uma diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Isso aqui é uma coisa chatíssima, vira e mexe aparece em concursos públicos, nos livros de doutrina, tem muito mais significado teórico do que prático, tá, gente? Na prática, polícia administrativa e polícia judiciária acaba meio que se confundindo, é tudo exercido como se fosse uma coisa só. Então vamos lá. A polícia administrativa. Basicamente, pessoal, isso aqui é muito mais teórico do que prático, tá? A polícia administrativa é tudo que a gente falou até agora. Visa impedir ou paralisar atividades antissociais, tá? Em conformidade com o direito administrativo. Já a polícia judiciária objetiva a responsabilização criminal dos violadores da ordem jurídica, em conformidade com as normas processuais e penais. Então aqui a gente vê uma distinção que é muito importante. Quando a gente fala em polícia administrativa, nós estamos falando muito mais em um tema de direito administrativo. No máximo de um direito administrativo sancionatório. Quando nós estamos falando em polícia judiciária, nós estamos falando algo que pertence ao direito penal e processual penal. Por quê? Porque na polícia judiciária existe uma finalidade que é a verificação de responsabilidade criminal. Já na polícia administrativa, o foco principal dela não é uma responsabilidade criminal, tá? É simplesmente conter, impedir e reprimir condutas consideradas antissociais porque ilegais, mas não necessariamente crime. Não necessariamente crime, tá? Depois eu vou dar um exemplo. Então, verifiquem isso. Polícia administrativa é campo do tio Maurício. Polícia judiciária é campo do professor de penal, processo penal de vocês, que eu não sei quem é mais. Pois bem, para Marçal Yusten Filho, um administrativista muito famoso, aqui de Curitiba, tanto em uma quanto a outra, nós temos a natureza administrativa. Sim, tá? A diferença é que a judicial atua de modo conexo com a função jurisdicional e eu complementaria para a responsabilização criminal. O foco da polícia administrativa, a priori, imediatamente, não é a responsabilização criminal do sujeito, tá? É uma responsabilização administrativa, fiscal, ambiental, urbanística, mas não necessariamente uma responsabilização criminal, tá? Então, polícia administrativa e polícia judicial, vamos fazer aqui um comparativo. Ambas atuam na ideia de repressão e de prevenção de ilícitos, tá? Eu diria que na polícia administrativa, ilícitos administrativos, ambientais, tributários, urbanísticos, e a polícia judicial, ilícitos criminais, delitos. Ambas competem ao poder executivo. Na polícia administrativa, nós temos atividades inerentes da administração, tá? Não se relacionam direta e imediatamente com a função jurisdicional. Já a polícia judicial, como o próprio nome diz, são atividades da administração e conexas com a função jurisdicional, que visa a responsabilização criminal, tá? A polícia administrativa procura impedir ou paralisar atividades antissociais, ilícitos administrativos, tributários, ambientais, urbanísticos, sanitários, falando agora de Covid, né? E a polícia judicial objetiva a responsabilidade criminal do desinfeliz.
A polícia administrativa é campo do direito administrativo e constitucional, mais administrativo do que constitucional. E a polícia judicial é campo do constitucional, do administrativo, mas, sobretudo, do penal e do processual penal. Essa é uma característica essencial. Aí eu coloquei aqui uma transcrição da Maria Silvia de Pietro. A polícia judiciária é privativa de corporações especializadas, civil e militar, enquanto a polícia administrativa se reparte entre diversos órgãos da administração, incluindo, além da polícia militar, os vários órgãos de fiscalização, os quais a lei atribui esse ministério, mas os que atuam em áreas de saúde, educação, trabalho, previdência. Enfim, pessoal, esse campo na prática ele se mistura muito. Então, eu vou dar um exemplo. Polícia Federal. Tá? A Polícia Federal, a priori, ela é uma polícia judicial. O seu objetivo é funcionar como um auxiliar da Justiça Federal criminal para a responsabilização criminal de pessoas que cometem delitos de competência da Justiça Federal. A PF é um apêndice da Justiça Federal. Tá? Ela serve para auxiliar o juiz federal criminal no solucionar crimes da esfera federal. Beleza. Só que a Polícia Federal faz apenas polícia judicial? Não. Ela tem também uma série de competências de polícia administrativa. Vou dar 2 exemplos. Tá? Que não tem nada a ver com o aspecto judicial da Polícia Federal. Primeiro exemplo. É a Polícia Federal que emite passaportes. O emitir passaportes é uma atividade típica de polícia administrativa. Não tem finalidade de responsabilização criminal nenhum, é regido basicamente pelo direito administrativo, tá? Não tem nenhuma vinculação com a persecução criminal e com a função jurisdicional. Nenhum. Outro exemplo, é a Polícia Federal que dá a autorização de porte de arma. Porte e posse de arma. Conceder porte e posse de arma não tem nada a ver com a polícia judicial. Mas é uma competência de polícia administrativa que a Polícia Federal tem. Viu como as coisas se misturam? Vou dar um outro exemplo. Imagine que um fiscal da Receita Federal, ele foi em uma determinada empresa fazer uma fiscalização fiscal para avaliar se aquela empresa está regular do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário. Ele faz essa fiscalização, requisita dessa empresa todos os livros fiscais, tá? Livro caixa, livro razão, toda aquela livrarada onde é lançada a contabilidade de uma empresa, as notas fiscais, etc. Isso tudo é polícia administrativa fiscal. Tá? Avaliando toda essa documentação, esse fiscal ele verifica indícios de crime tributário. Ele verifica indícios de crime tributário. Opa! Ele não foi nessa empresa procurar crime tributário, a priori. Ele foi ver se essa empresa está pagando e recolhendo os tributos regularmente. Mas durante essa fiscalização, ele verificou indícios de crime fiscal. Ele verificou indícios de crime fiscal. A partir do momento que ele verifica esses indícios de crime fiscal, a competência dele de fiscal de tributos cessa. E ele tem que encaminhar esse indício de crime para a autoridade competente. Tá? Se for, no caso, uma fiscalização federal, vai encaminhar para a Polícia Federal. Se for uma fiscalização estadual ou municipal, vai encaminhar para a Polícia Civil, para que a Polícia Federal Civil aí abra uma portaria, abra um inquérito policial para verificar se aquele sujeito cometeu crime tributário. Tá? No Código Tributário existe lá um artigo falando sobre a representação criminal, a representação tributária, a representação fiscal
para fins penais. Então, esse é um procedimento que existe lá no CTN, no Código Tributário, depois vocês vão aprender lá com o professor de tributário, onde existe essa questão. Então, o fiscal ele verifica que há um crime, ele lavra a chamada representação fiscal para fins criminais e encaminha isso para a autoridade competente, a polícia, o Ministério Público, e eles vão tocar o barco. Beleza? Delegação de poder de polícia. Isso aqui é um tema caliente, um tema que gera muita discórdia. O poder de polícia pode ser delegado para pessoas privadas, para particulares. Isso aqui é um debate muito grande. Mas vamos lá. De regra, não se pode delegar o poder de polícia a pessoas privadas. Tá? Sob pena de comprometer a segurança jurídica e a própria essência do Estado. Né? Uma das características que mais definem o Estado é a possibilidade de fiscalizar o comportamento dos particulares. Quando você delega o poder de polícia para um particular, é o particular fiscalizando o próprio particular. Tá? Isso gera um curto-circuito dentro da própria teoria do Estado. Nós não abrimos mão das nossas liberdades para um particular. Nós abrimos mão das nossas liberdades para o poder público, para que ele nos fiscalize, e não um outro particular. Enfim, tem uma série de questões até de teoria do Estado, de ciência política, que envolve isso aqui, não dá tempo de a gente falar. Quais são os fundamentos da indelegabilidade do poder de polícia? Primeiro, o poder de polícia, como nós acabamos de ver, é uma atividade típica do Estado, que não pode ser passada, transferida a pessoas privadas, até mesmo para empresas estatais. Isso é uma vertente, é uma leitura. Ela deve ser exercida, portanto, em regime de direito público integralmente. O poder de polícia só pode ser exercido pela administração pública direta, autarquias e fundações públicas de direito público. Isso é um pensamento clássico, tá? E tradicional. Somente esses caras podem exercer poder de polícia, de regra. Por conta do regime de direito público, o poder de polícia deve ser exercido por agentes detentores de cargo público e com todas as garantias de um cargo público, estabilidade, disponibilidade remunerada, aposentadoria especial, etc. Tá? Isso garante segurança jurídica e imparcialidade, requisitos essenciais para o poder de polícia. Isso aqui é um outro argumento, de certa forma um pouco falho, mas é um argumento relevante, no sentido de que aquele que fiscaliza o comportamento de determinado dos cidadãos, ele tem que ter garantias para que se evite influências, para que se evite certas corrupções e dê segurança jurídica para os dois lados da ponta. A regra geral não pode, então, delegar poder privadas. Beleza. Qual que é a exceção? O que pode acontecer é a habilitação de um particular para as chamadas atividades materiais, preparatórias ou sucessivas do ato de poder de polícia. Tá? Essa exceção, na verdade, pessoal, nem representa verdadeiramente uma delegação de poder de polícia. Na verdade, é uma delegação de atos materiais de polícia. Okay? Eu coloquei aqui uns exemplos. Atos materiais preparatórios de polícia. Uma empresa, pessoa jurídica de direito privado, que é contratada para instalar fotossensores, ou o chamado pardal, ou a chamada lombada eletrônica. Tal ato não é um ato de polícia, mas um ato material preparatório ao ato de polícia. Então, a sua empresa, que é uma pessoa privada, é contratada para instalar uma lombada eletrônica. O Maurício vai com o carro dele, passa acima da velocidade, aquele equipamento que é da sua empresa, tira uma foto do carro do Maurício, encaminha para o setor de trânsito, e é o setor de trânsito que realiza o ato administrativo de polícia. Isso pode. Segundo caso, os chamados atos materiais sucessivos. Tá? Então, atos materiais preparatórios de polícia e atos materiais sucessivos de polícia. O objetivo aqui é executar ato que decorre do poder de polícia
apenas quando envolver a propriedade do cidadão. Exemplo, quando envolver a propriedade, jamais no caso de liberdade. Demolição de obras, tá, condenadas pelo poder de polícia, guinchar e transportar um veículo apreendido, por exemplo. Então, o Maurício está passando com o carrinho dele e tem uma fiscalização da PM. A PM verifica que o caso do Maurício tem uma série de irregularidades e vão guinchar o carro do Maurício. Legal? Tá? Esse ato, o policial, então, para o carro do Maurício, lavra uma multa e um auto de infração e lavra um auto de infração de apreensão de veículo. Tá? Quem vai pegar esse veículo e levar até um determinado pátio para esse veículo ficar cautelado não é o poder público, é uma empresa contratada de guinchos. Tá? É uma empresa contratada que tem o guincho, uma pessoa jurídica de direito privado, que vai pegar o carro do Maurício e vai levar a um determinado terreno, e muitas vezes esse terreno é também da própria empresa. Tá? Nesse caso, houve delegação do poder de polícia? Não. Houve delegação de um ato material sucessivo de polícia. Quem exerceu o poder de polícia foi o policial, quando lavrou o auto de infração e o auto de apreensão. Ali ele exerceu o poder de polícia. Tá? O guinchamento e o levar o carro para o pátio, isso foi uma empresa privada que fez e nada mais foi do que um ato material sucessivo de polícia. Outro exemplo é a demolição. Voltando a esse exemplo agora do veículo. Tá? Vamos imaginar que nesse caso o policial, além de constatar que meu veículo tinha irregularidades de trânsito, ele constata que eu, Maurício, estou em flagrante criminal. Sei lá, eu estou portando uma substância proibida. Estou portando, sei lá, cocaína. Tá? Nesse caso, esse policial, ele lavra o auto de infração do veículo e retenção do veículo. Quem vai pegar o veículo e levar para o pátio é uma pessoa privada, contratada. Mas o Maurício também vai ser preso. É uma pessoa privada que vai me pegar ali e levar para a delegacia? Não, é a própria polícia. Por isso que eu coloquei aqui, ó, os atos materiais sucessivos só se aplicam quando envolver a propriedade do cidadão, jamais quando envolver a liberdade. O meu carro é uma pessoa privada que vai levar embora. Mas a condução do Maurício para a delegacia, para o presídio, é a própria polícia que tem que fazer. Tá? Outro exemplo que eu coloquei aqui é a demolição de obras. Né? Minha casa está irregular, é determinado um ato de poder de polícia de demolição. Na maioria das vezes, quem vai lá demolir não é o próprio poder público, mas uma empresa contratada para a demolição. Até aqui, tudo bem? Coloquei uma jurisprudência aqui importante. Essa jurisprudência, pessoal, é decorrente daquele RESP que eu já falei para vocês. E ali surge o que a doutrina chama dos chamados ciclos de polícia. Ciclo de polícia nada mais é do que poder de polícia como fiscalização, como consentimento, como sanção e como legislação. Tá? É isso. Só que a doutrina gosta de colocar o nominho bonitinho para ferrar você no concurso público. Tá? Isso é o chamado ciclos de polícia, beleza? A ideia de ciclos é porque primeiro vem a legislação, depois o consentimento, fiscalização e sanção. Beleza? Bobagem. Então, nesse RESP aqui, foi admitido esse ciclo de polícia e o STJ ele entendeu que 2 desses aspectos de polícia podem sim ser delegados para particulares. Opa, para tudo. Essa regra e essa exceção que nós vimos aqui, tá? Coloque no seu material. Isso é doutrina. O que a jurisprudência diz? E eu não estou falando de jurisprudência de tribunalzinho estadual ou federal, não. Estou falando do STJ. Tá? O STJ disse:
Os aspectos de consentimento e fiscalização de polícia podem, sim, ser delegados a pessoas privadas. Tá? O que não pode ser delegado é a legislação de polícia, obviamente, né? E o que não pode ser delegado é a sanção de polícia. O consentimento de polícia pode, a fiscalização também pode. Tá? Também pode. Por exemplo, a delegação do consentimento de polícia na área de veículos é o caso de uma série de empresas que são contratadas para fazer as chamadas avaliações ou vistorias de veículos. Tá? Aquilo ali é consentimento de polícia. Tá? Aquilo ali é consentimento de polícia. Beleza? E a fiscalização de polícia também é possível delegar a pessoas privadas. Tá? Também é possível delegar. Eu coloquei aqui uma observação só para complicar o meio de campo. Se vocês voltarem lá na parte sobre terceirização na administração pública, nós vimos que o Decreto Federal 6507 de 18, que dispõe sobre terceirização, proíbe a terceirização do poder de polícia, ainda que para serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios, quanto à fiscalização e ao consentimento. Ou seja, o decreto ele dispõe justamente o contrário que está falando o STJ. Justamente o contrário. Tá? O que vale na prática? Não sei. Eu não conheço nenhum caso prático que enfrentou essa questão aí. Tá? Não conheço. Mas seria até uma boa possibilidade aí de desenvolver um artigo científico, algum trabalho, tá? Para enfrentar essa questão. Se eu tivesse tempo, eu acho que eu enfrentaria, mas ultimamente, quem sabe no segundo semestre, que eu estarei desempregado, eu talvez escreva algo do tipo. Mas gerou uma certa contrariedade aqui, tá? Que está contra essa decisão do STJ. Leiam essa decisão do STJ, que ela é bem importante, tá? Ela enfrenta aqui o caso de delegação de atos de polícia envolvendo trânsito, tá? Para uma estatal de Minas Gerais, para uma empresa estatal de Minas Gerais. E o STJ disse que não, é possível fazer essa delegação. Eu acho que é uma delegação de trânsito, tá? Depois olhem lá e confirmem. Apenas no aspecto do consentimento e da fiscalização. Porém, para complicar o meio de campo, o professor Maurício traz agora esse decreto aqui de 2018, tá? A decisão do STJ é de 2009. Em 2018, esse decreto dizendo que não pode terceirizar o poder de polícia, ainda que para serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios, quanto à fiscalização e consentimento. Ou seja, o decreto especificamente enfatiza fiscalização e consentimento. Tá? Na prática, como que a gente pode entender isso? A gente pode dizer que no âmbito federal não vale essa decisão do STJ. No âmbito estadual e municipal vale. Talvez o decreto veio justamente para isso. O terceirizar o poder de polícia, né, o delegar o poder de polícia, do ponto de vista pessoal, funcional, nada mais é do que uma terceirização, gente. Você terceiriza isso. Ok? Então, tema interessante aí. Quem quiser se aprofundar, talvez aí no segundo semestre eu escreva algo envolvendo esse tema aqui, beleza? Poder de polícia e prazos. A Lei 9873 de 99 estabelece o prazo de 5 anos para o exercício do poder de polícia. Tá? Esses 5 anos são contados da data do ato ou da infração. 5 anos contados da data do ato, ou se foi uma infração permanente ou continuada, do dia que ela cessou. Se o fato também é crime, segue o mesmo prazo da lei penal. Aí vocês olham lá no Código Penal, não me lembro qual que, acho que é o artigo 109. Sei lá, faz anos que eu não abro o Código Penal. Olhem lá os prazos de prescrição dos crimes. Se o ato também for crime, segue o prazo de prescrição.
Esta é a Lei 9873 de 99. Deixa eu só verificar um negócio aqui. Lei 9873. Que é a Lei 9873, estabelece prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela administração pública federal, direta e indireta. Essa lei, então, aplica-se apenas no âmbito federal. Ela não se aplica no âmbito estadual e municipal. Beleza? Então, ocorreu o ato, a administração federal tem 5 anos para exercer o poder de polícia. Se ela não exercer nesses 5 anos, perdeu o direito, decaiu, tá? É prazo de decadência. Essa lei também prevê a chamada prescrição intercorrente. Tá? Processo paralisado há mais de 3 anos, processo paralisado há mais de 3 anos, pendente de julgamento, despacho, opera-se a chamada prescrição intercorrente. Eu já peguei vários casos na Justiça Federal de prescrição intercorrente, envolvendo principalmente sanções ambientais. Então, o IBAMA realizava o auto de infração ambiental, o processo iniciava e, por algum motivo, ficava parado, parou 3 anos, sem julgamento ou sem despacho, opera-se a prescrição intercorrente. Poder de polícia e competências, tá? Isso aqui também é um tema interessante e até envolve a atual crise do Covid que nós estamos vivendo. Cada ente federativo possui competência de polícia administrativa correspondente à sua competência legislativa. Tá? Então, quando o cara tem competência para legislar, ele vai ter competência para exercer a polícia. Tá? Então, se tem competência para legislar, tem também competência para fiscalizar. Essa é a regra. Tem competência para legislar, tem competência também para fiscalizar. E aí aqui é com vocês, tá? Leiam o artigo 22, que fala da competência da União. Leia o artigo 24, que fala da competência concorrente no aspecto legislativo. Leia o 31 e 2 da CF, que fala sobre a competência dos municípios, tá? Que ficou errado, tá, gente? Apague CF que coloca municípios. E o artigo 25.1 da CF, parágrafo 1º, melhor dizendo, que é a competência dos estados. Esse é um recorte de competências. Esses artigos são extremamente importantes para concurso público. É muito comum eles caírem, tanto em prova de administrativo quanto em prova de constitucional. Então, eu recomendo muito que vocês façam boas leituras detidas sobre esses artigos, tá? Tem que ler sempre para ir memorizando, beleza? Porque isso aqui cai demais em provas de concurso. Se não houver uma regra específica de competência, o critério será o interesse envolvido. Se envolver somente interesse municipal, então, se não houver uma regra específica de competência, o que vale é o interesse envolvido. Se for um interesse de âmbito municipal apenas, cabe só ao município. Se for um interesse que envolve mais de um município, o Estado envolvido. Se envolver interesse de mais de um Estado, a União. Beleza? Para terminar, envolvendo o nosso caso de Covid, né, o nosso atual momento, eu recomendo que vocês deem uma espiada em 2 procedimentos do STF, a ADI 6341 e a DPF 627. Tá? Nesses 2 procedimentos, o STF tentou enfrentar a questão das competências dos estados e da União e dos municípios no enfrentamento da Covid. Vale muito a pena. Tá? Durante agora essa pandemia, nós temos tendo várias decisões importantes do STF, do STJ, e creio eu que elas funcionarão até pós-Covid. Tá? Uma vez que ocorre a exceção, uma vez que ocorre a emergência, ela tende a se manter. Tá? Então, vale muito a pena dar uma lida, nem seja... São 2 decisões pequenas, tá? Não são decisões muito grandes, onde o STF estabelece que a competência dos entes federados, estados, municípios e União no combate à Covid
é uma competência em nome da saúde pública, portanto, seria uma competência comum, tá? E até mesmo concorrente, ou seja, todos eles poderiam fazer, tá? Todos eles poderiam fazer na medida em que, no caso de conflito entre as ordens desses entes, valeria aquela ordem que mais protege a saúde pública, tá? Então, se nós temos uma ordem do Estado para fechar comércio e uma ordem do município para abrir, como que resolve? Uma das saídas para resolver isso seria usar o critério, inclusive um critério muito utilizado em direito ambiental, usar o critério de que vale aquele ato que mais protege a saúde pública. Qual que é o ato que mais protege a saúde? É a ordem de fechamento. Então fecha, tá? Isso é um critério, beleza? Não é uma verdade. Era isso então, terminamos a aula do dia 20/5. Valeu!